Pode ler. Ó, eu vou ler aqui só para a gente pegar. Porque é esse termo que a gente está tratando, fero. Sabendo, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação privada. Alguma outra tradução fala diferente? Você que está acompanhando. Alguma outra tradução? Ó, sabendo, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação privada. Mensagem profética. Eu gostei dessa versão. Lê aí, irmã. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Uau! Fero é um termo no grego que define ser movido. É como um barco à vela que entra no mar e ele tem lá uma vela, mas não tem vento. De repente o vento sopra. E quando o vento sopra, o vento o conduz. Então pense no seguinte, o camarada está escrevendo e ele, de repente na mente dele, quer ir para um determinado lugar, mas ele está sendo fero, conduzido pelo Espírito. E ele começa a escrever com uma direção. Fero, P-H-R-O, significa ser movido. Theopneustos, soprada por Deus. T-H-E-O-P-N-E-U-S-T-O-S. U-S-T-O-S. Theopneustos, soprado por Deus. Obrigado, pastor. Alguma dúvida? Tá aí, tranquilo? Vamos lá? A gente tem um outro texto, Coríntios, o pastor Gilberto, 1 Coríntios 2, capítulo 13. Dois 13. Isso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como não espirituais. Uau. Então, quando a gente olha para a Escritura, a gente precisa entender que não foi alguém que teve uma ideia criativa, acordou pela manhã e disse assim, eu acho que isso aqui é aquilo lá. Não, eu suponho que deve... Não. Ele teve uma inspiração divina e foi movido pelo Espírito. Inspiração divina, pneustos, teopneustos. Inspiração, sopro. Fero, movido. Então ele é inspirado e na mesma medida ele também é movido. Isso é muito importante, porque quando a gente trata principalmente sobre a carta a Timóteo, quando Paulo escreve a carta a Timóteo dizendo que toda a escritura é inspirada, eu preciso levar algo em consideração. Eu preciso entender que para a minha prática de vida e de fé, qualquer coisa que fuja da escritura, fugiu da vontade. Vou te dar um exemplo. Pedro é o primeiro homem que começa a pregar depois da descida do Espírito. E a Bíblia vai dizer que há uma conversão, uma enorme conversão. 3.000 pessoas, 3.500 pessoas, não foi isso? Só que quando ele está pregando, ele diz,
Isso que vocês estão vendo é aquilo que disse o profeta. E a partir desse pressuposto, a gente entende que esse se torna o modus operandi da igreja. Toda vez que alguém se levanta para pregar, ele tem que dizer, isso é aquilo. Porque se isso que eu estou falando não for aquilo, isso que eu estou falando não tem valor. Quando Jesus ia pregar e ele começava a dizer acerca de si mesmo dentro das Escrituras. Olha que coisa louca. A Bíblia vai dizer que Jesus entrou na cidade de Jerusalém em cima de um jumento. Ele poderia ter pegado um alazão, ele poderia ter ido a pé, ele poderia ter ido de carroça. Só que o Deus encarnado decidiu limitar as suas ações de acordo com aquilo que tinha sido escrito. O que sobra para mim e para ti, irmão? A palavra viva decidiu limitar as suas ações com aquilo que tinha sido escrito. Então ele vai caminhando, o que ele vai fazendo, a forma que ele vai vestindo, a forma que ele vai tratando as pessoas, era algo que já tinha sido pré-anunciado. Toda a escritura é boa e proveitosa. Não existe a possibilidade de alguém vir, começar a ministrar e dizer que recebeu uma nova revelação. Ou que a Bíblia precisa passar por qualquer tipo de atualização que seja. Toda a ideia que traz a Bíblia como algo menor do que ela é uma ideia que origina-se do inferno. Paulo vai dizer que as pessoas aprendem doutrina de demônios. Se eu estiver pregando ou ensinando qualquer tipo de doutrina que seja, ao transmitir essa doutrina e ela estiver de desacordo com as Escrituras, a Bíblia chama de anátema. Toda doutrina, e isso a gente vai falar um pouco sobre exegese daqui a pouco, sobre hermenêutica. Não sei se você já reparou, mas aqui na igreja as irmãs não usam véu. Quem já reparou isso? Já reparou? Você pode olhar para o lado e você vai ver que tem umas irmãs que não estão com véu. Mas existe um texto bíblico que fala sobre a necessidade do uso do véu. E aí, José? Na hermenêutica e na exegese bíblica, para que algo se torne uma doutrina, precisa estar escrito e precisa ter mais de um autor com aquela mesma doutrina para ratificar aquilo que é dito. Então isso se torna doutrina. Eu tenho um tema e aquele tema é tratado por Paulo. E aí quando Pedro vai tratar daquele tema, por exemplo, e ele fala sobre a mesma coisa, aquilo então se torna doutrina. Dá outro exemplo. Quem tem mais de um mês de evangélico? Mais de um mês. Mais de um mês. Se você tem mais de um mês de cristão, você já deve ter escutado alguma coisa sobre a doutrina do novo nascimento. Quem já ouviu falar da doutrina do novo nascimento? Irmão, nascer de novo. Ei! Sabe quantas vezes Jesus disse sobre isso? Quem chuta? Uma vez. Para que algo se torne doutrina, se for falado por Cristo, pode ser dito uma única vez, virou doutrina. Para que algo se torne doutrina, quando é dito por outros autores, precisa ter conluio com outros textos. E eu preciso levar em consideração não só o texto, mas todo o seu contexto. Não só o contexto, eu preciso levar em consideração todo o seu livro. E não só o livro. Para quando eu transmito uma doutrina, eu preciso levar em consideração toda a Bíblia. Amém? Tem um doutor em bibliologia, eu até vi isso, acho que no Instagram, uns dias atrás. É algo muito curioso sobre a Bíblia, que a Bíblia é um único livro superlinkado. O que isso significa? Significa que eu estou andando
por Gênesis, capítulo 1. Quando eu leio o verso 1, e no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, ele me joga lá para João capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E João capítulo 1 me joga para Isaías. E Isaías me joga para Mateus. Que também me joga para Salmos. Que diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é a graça, essa é a coisa maravilhosa das Escrituras. Toda vez que eu estou lendo alguma coisa, eu olho para trás e aquilo está lá. Fazendo tipificação, trazendo menção acerca daquilo que Cristo ia fazer. Quando eu leio Isaías, por exemplo, eu vejo que todo aquele texto que aquele homem escreveu, um homem erudito, o hebraico mais polido de toda a época. Ele vai falar acerca de Jesus. Aquilo que ele falava era tão absurdo. Aquele homem era tão agressivo e tão violento para toda a religiosidade, que a história da tradição vai dizer que ele morreu cerrado no meio. Será que tinha alguém com ódio desse homem? O cara morreu cerrado no meio pelo aquilo que ele dizia. Quando a gente olha para a Escritura, quando você tem uma Bíblia aí na sua mão, quando você chegar em casa, você vai pesquisar lá no YouTube, tribo indígena recebendo a Bíblia. Você vai ver um vídeo, eu acho que tem uns 10 minutos. E pela primeira vez aquela tribo em especial está recebendo as Escrituras na sua própria língua, uma língua arcaica, de uma tribo isolada. E os missionários chegam de helicóptero, irmão. Quando a Bíblia chega, vem uns caras quase sem roupa, flecha, dançando, cantando, alguns chorando, alguns deles choraram por dias, porque frações das Escrituras vieram. Isso é muito louco. Isso é muito poderoso. Às vezes o que nos falta é dar um pouco mais de valor para aquilo que está escrito. Eu não quero pregar, mas é muito importante dizer que talvez o privilégio que nós temos nos nossos dias nos faz ignorar um fator muito importante. Porque eu posso entrar no meu quarto, chegar em casa, entrar no meu quarto, colocar uma cadeira, uma garrafa d'água e ficar ali por 1 ano. Eu vou sair de lá muito consagrado. Mas quando eu quero conhecer a Deus, só existe um lugar. Não é possível eu te conhecer sem saber aquilo que você pensa, a partir daquilo que você fala. Eu só posso saber aquilo que você... A Bíblia diz que quando a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então toda vez que eu quero conhecer a Deus, eu vou aonde? Eu vou aonde Ele está falando. Eu não posso dizer e eu não posso viver a minha vida acreditando que conhecer a Deus vem de experiências epidérmicas. Do arrepio, do calor, do braço que esquentou. Eu também, irmão, por mim eu vivia só de arrepio. Mas bem da verdade, querido, que se a gente não quiser ser arrastado por qualquer vento de doutrina como meninos, nós precisamos estar estruturado na palavra. A gente vai tratar de um tema muito especial, chamado canonicidade. Só que antes a gente vai falar sobre outra coisa, que é a autoridade da Bíblia. Então, mais uma vez, eu quero que você abra em Isaías, capítulo 1, verso 2. E quem puder abrir, diga eu. E eu não sei se é permitido, mas eu posso passar depois, pastor, Aí eu mando, porque assim você... Isaías, capítulo 1, verso 2. Olha. Ouçam, ó céus, e ouvi, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. Ó. Eu os tenho alimentado e os fiz crescer. Não existe a possibilidade de termos um alimento.
na nossa vida de fé e prática cristã, que venha de um outro lugar a não ser da Bíblia. Então, olha só, se eu acordar pela manhã, eu ligar na Band FM e ela falar que a cor do meu dia é amarelo e que o meu astro está posicionado em Saturno, e por isso eu devo investir na pessoa que está do meu lado. Olha que coisa linda, irmão. Olha que lindo. O seu astro hoje está em Saturno. Dê valor para a pessoa que está do teu lado. Olha que coisa ali. Você sente até fala, caraca, será mesmo, cara? Só que nós não nos movimentamos pelaquilo que dizem as estrelas. Nós não nos movimentamos pelaquilo que disse os tarôs. Nós não nos movimentamos pelaquilo que dizem os números. Nossa vida está movimentada através das Escrituras. Quando eu vou tomar um passo de decisão na minha vida, eu preciso levar a Bíblia em consideração. Amado, não é possível que você decidiu viver através das Escrituras e pelas Escrituras, pelaquilo que está sendo dito, e o resultado final da tua vida seja desgraça. Não é possível, não é possível. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que é impossível Deus mentir. Isso aquilo que ele disse é a palavra, e nós acreditamos que é a palavra. Caminhar por ela é a melhor coisa que eu posso fazer com a minha vida. A autoridade das Escrituras. Deus fala. E a sua palavra é o nosso alimento. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Jesus Cristo está afirmando a autoridade das Escrituras. Jesus Cristo está afirmando a autoridade das Escrituras. Mateus capítulo 5, do 17 ao 18. Tem uns jogos. Bom, a gente falou aqui sobre um ponto da exegese bíblica, sobre a doutrina de que aquilo que Cristo fala, que seja uma única só vez, é algo digno de aceitação. Se ele falou uma vez, se tornou doutrina, amém? Jesus acabou de dizer que nenhuma vírgula e nenhum tio podem ser tirados das Escrituras. Então eu preciso olhar para as Escrituras como algo vindo diretamente de Deus para a minha vida. Mas e se aparecer um anjo? Estava ali de madrugada orando, apareceu um anjo, ele me disse para escrever um novo livro. A Bíblia diz que isso é anátema, maldição. A gente já vai tratar desse texto. Gálatas capítulo 1, verso 8 ao 9. Gálatas capítulo 1, do 8 até o 9. Alguém lê, mas lê forte, lê firme. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês o evangelho diferente daquele que tenho pregado, que esse seja anátema, como já dissemos. E agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Se um anjo, ou até mesmo nós, pregar qualquer coisa fora do evangelho, tem um selo. Qual? Maldito. Por incrível que possa parecer, existem doutrinas e religiões
que tem o evangelho, que tem a Bíblia como base, como início, mas que decidiram criar livros paralelos que têm o mesmo teor de inspiração do que a Bíblia. E algumas dessas religiões tiveram visões de anjo. Olha que lindo! O cara teve uma visão de um anjo, e o anjo disse para ele, ó, agora isso aí, negócio de Bíblia, a gente vai escrever um outro livro. Parece ser muito bonito. Parece ser espetacular. Pô, um anjo aparecer. Falar como que vai ser feita uma nova doutrina. Por incrível que possa parecer, essa é uma das ações do inimigo da nossa alma. E também, por mais incrível que possa parecer, tem milhares e milhões de pessoas adeptas a religiões que têm livros paralelos que vieram através de inspiração de um anjo. Está aí o texto. Claro para todo mundo ler. Se tivesse sido feito alguns anos atrás, 300 ou 500 anos atrás, a gente poderia até duvidar. Mas fazem quase 2.000 anos que isso aqui está escrito, irmão. O pastor falou algo muito interessante ontem, que eu creio que seja assim. Paulo vai até o terceiro céu e quando ele vai, ele não vem com informação, mas ele vem com parte da eternidade dentro dele. Isso é muito louco, porque a eternidade não são muitos anos para frente. A eternidade é um dia que não tem fim. Então ela está fora do tempo. E por ele estar fora do tempo, ele pode dizer coisas que a gente está vivendo agora, nesses anos. Tem coisas que Paulo vai dizer que parece que ele estava aqui há uns 20 anos atrás. E esse é o poder da autoridade das Escrituras. A gente vai tratar da canonicidade. Canonicidade. O que é canonicidade? Ou cânon? Canonicidade. Canonicidade. C-A-N-O-N-I-C-I-D-A-D-E. Canonicidade. Quando eu queria medir alguma coisa, eu poderia dizer assim, esse púlpito aqui tem 50 côvados. Côvados é a medida da ponta do cotovelo até a ponta do dedo. Em torno de 40 a 50 centímetros. Côvados, por isso que é cotovelo, né? O mindinho, né? Dedo mindinho até a ponta do cotovelo. Então, essa medida ela vai variar um pouco, porque dependendo da pessoa, tem gente que tem 1 metro aqui quase de distância. Mas era aproximadamente 50 centímetros. Quando eu queria medir alguma coisa, eu utilizava uma régua. Então eu não tinha a Shopee, que eu poderia ligar e pedir, eu poderia fazer uma compra com uma trena. Eu media através de uma régua, uma cana, que mais tarde vai ser cânon, que basicamente é um padrão. É um termo que é utilizado para estipular um padrão. Tá bom? Coloca aí cânon, tracinho régua, tracinho padrão. Canonicidade. O cânon, regra, medida, refere-se à coleção de livros reconhecidos como autoritativos e inspirados pela comunidade de fé. O processo de reconhecido, não criado, tendo aqui o cânon, não tem como objetivo criar nada. O cânon não criou nada. O cânon estipulou um padrão. Bem? Foi guiado por princípios como atos apostolicidas ou profeticidade, conformidade com a regra de fé, o uso amplo e contínuo das igrejas e o testemunho interior do Espírito Santo. O primeiro homem que escreveu alguma coisa, a gente volta lá atrás, em Êxodo, Moisés sobe um monte, Deus dá para ele a tábua, e ali tem aquilo que a gente chama de decálogo, os 10 mandamentos.
Ele desce, fica estressado com toda a coisa que está acontecendo, porque tem o bezerro de ouro sendo adorado e ele quebra a tábua. Volta e ele tem que escrever. Amém? Eu quero que você pegue isso daqui, porque isso daqui é muito importante. Porque a origem das escrituras vem de um determinado lugar. Amém? Precisa começar de algum lugar. Então a gente vai ir em Êxodo capítulo 17, verso 14. Êxodo capítulo 17, verso 14. Eu vou ler, eu preciso que todos acompanhem na Bíblia para a gente pegar como referência. Êxodo 17, 14. E disse o Senhor a Moisés. O que ele disse? Escreve isso para a memória em um livro. Relate aos ouvidos de Josué, pois eu eliminarei totalmente a memória de Ameleque debaixo dos céus. Ainda em Êxodo, capítulo 24. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 7. Você vai colocar escrito assim, ó, eu até espero se você for fazer isso. Canonicidade, referência. Êxodo 17, verso 14. Você vai ler um pouco mais em calma em casa. E Êxodo 24. Esse texto é muito importante. Êxodo 24. Porque aqui começa aquilo que a gente pode chamar de Pentateuco. Aqui é os primeiros escritos sendo feitos. Isso é muito importante. Êxodo capítulo 24, verso 1 ao 7. Então, 4, verso 1 ao 7. Então disse Deus a Moisés: sobe ao Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. E Moisés se aproximou somente do Senhor, mas não se aproximaram os outros, nem o povo suba com ele. Moisés veio e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uníssono: faremos tudo o que o Senhor disser. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas conforme as 12 tribos. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor ofertas pacíficas e novilhos. E Moisés tomou metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade ele espirrou sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Moisés então começou a escrever. Ele começa a escrever por quê? Porque a gente vai saber que mais tarde Moisés vai morrer. Isso era evidente até para ele. E tudo aquilo que ele tinha aprendido de Deus, você lembra quando eu falei lá atrás, que teve um camarada que falou com Deus, caminhava com Deus, e depois que esse camarada morreu, ninguém nunca mais fez isso? Teve homens que receberam algumas diretivas de Deus, mas conversa com o Altíssimo, segredos, como que a criação tinha sido formada. Até então, ninguém dentro da história sabia. Isso é bem louco que eu vou dizer. Mas Abraão foi o pai da fé e Deus nunca contou para ele como tinha sido criado a terra. Abraão foi o pai da fé. Deus não contou para ele como tinha sido criada a terra.
Só que quando Deus se revela a Moisés, e Moisés começa a ter com Deus uma relação,